Você tá surdo, meu filho! Eu falei que é hora de parar! Ei! E o quê, garoto? Oh! Olha o que você fez! Perde a jogada toda! Realmente matei ela, entendeu? E bom, eu tenho um livro também, pedi para o pessoal estar divulgando já esse meu livro. E é isso aí. Eu espero que vocês leiam. Tem algumas verdades sobre a humanidade. Você lembra o que você fez, filhão? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Porque quis? Você tá rindo de uma situação, Guilherme. Você matou uma menina novinha, Guilherme. Fala pessoal, meu nome é Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. O caso que eu vou contar agora é o caso de Ingrid Bueno, uma youtuber muito conhecida como Sol, que teve sua vida interrompida por causa de um jovem de 18 anos de idade que fez uma brutalidade com ela. Com certeza, quando eu assisti a novela Travessia, que tem o personagem Theo, me lembrou muito daquele caso que acabei resolvendo falar sobre a história de Ingrid Bueno, a personagem Sol, que quem sabe Glória Pérez com certeza vai falar um pouquinho sobre essa personagem, sobre esse caso aí que vai ser inserido que pode ser inserido no personagem Theo da novela Travessia, que foi um menino que é viciado em jogos de tiro, em guerra, que teve relações totalmente distância dos seus pais dentro de casa, e apesar do vício do jogo, acabou influenciando o jovem. Videogames são considerados jogos que viraram sucesso no auge desde os anos 80, apesar do Atari, que foi um dos jogos que foi uma grande novidade para o mundo todo, para as crianças e jovens. Muitos jogos, muito conhecidos como River Raid, e também jogos de Atari como de tanque, Battle City, e muitos jogos que são considerados nos jogos de guerra dos anos 90. Também no Super Nintendo existem outros tipos de jogo, como um jogo de faroeste chamado Sunset, que é um jogo de faroeste na verdade, já que apesar dos anos 2000, muitos jovens daquela época lembram muito desses famosos jogos que eram jogados no Lan House, conhecido como Counter-Strike, uma espécie de spin-off do jogo, que na verdade é um spin-off do jogo do Half-Life, que é o jogo de tiro. Apesar de tudo, o sucesso do Half-Life, lançaram um jogo, a Sierra lançou um jogo chamado Counter-Strike, que foi um sucesso lá em Lan House, que muitos jovens participaram jogando jogos online na internet. E apesar do sucesso desse grande jogo, também surgiram outros jogos que foram inspirados na versão de Counter-Strike, como também Battlefield e Call of Duty, jogo muito conhecido dos jovens de hoje. E o caso, com certeza, esse jogo que acabou influenciando o jovem Guilherme Alves Costa, o menino de 18 anos, a cometer uma barbaridade enorme para tirar a vida da youtuber Ingrid Bueno, muito conhecida como Sol. Vocês vão conhecer um pouco a história e relembrar um pouquinho a história de Ingrid Bueno aqui
no caso chocante. Bora pro caso. O caso Ingrid Bueno ocorreu em 22 de fevereiro de 2021, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, quando o gamer da equipe Call of Duty Mobile FBI Sport, Ingrid Oliveira, conhecida como Sol, foi com o uso de uma faca e uma espada por Guilherme Alves Costa, conhecido como Flashlight e Flash Amadeus. No dia 8 de maio de 2022, Guilherme foi condenado a 14 anos de prisão. Ingrid Oliveira Bueno da Silva tinha 19 anos e havia acabado de começar sua carreira nos esportes, jogando Call of Duty Mobile, uma equipe de FBI Sport, onde era conhecida como Sol. Ela participava de campeonatos organizados pelos grupos de Battle Girls, onde diferentes e de outros torneios o jogador não precisa pagar a taxa de inscrição. Guilherme Alves Costa tinha 18 anos e jogava em outro time, Games Elite, onde era conhecido como Flashlight, Flash Amadeus, e ele era muito prestativo e fez um curso de teologia por um ano. Seu irmão morreu de overdose de cocaína na sua frente, o que teria sido o gatilho para se decepcionar com a religião. E também tinha problema com o pai, e apesar do desconhecimento de sua família. Eles se conheceram na internet um mês antes do assassinato e mantiveram um relacionamento sem conhecimento de seus familiares. Guilherme conversava com Ingrid sobre os seus problemas, o que fez com que ela quisesse ajudá-lo. Ele também dizia estar apaixonado pela garota. O pai de Ingrid acessou mensagem no celular, onde ela diz para o Guilherme que suspeitava estar com Covid-19. Guilherme insiste em encontrá-la, mesmo se o resultado do teste fosse positivo. Então, Guilherme disse que você deve a minha, e isso faz parte do sacrifício. Agora você não entende, está confusa. Ingrid responde: isso não é o livro, Guilherme. Ele diz: mas em breve você vai entender o real motivo de eu pedir isso. No dia 22, Guilherme chamou Ingrid para ir à sua casa em Pirituba para jogar o jogo. Ela entrou e tomou café da manhã com a mãe de Guilherme. Ela saiu para trabalhar como diarista. Ambos ficaram sozinhos até 10h30, quando o irmão de Guilherme entrou para pegar sua bolsa para fazer entregas de marmitas. Lá por volta das 2h30 da tarde, ele a perfurou múltiplas vezes com uma faca e uma espada e ainda tentou degolá-la. Guilherme postou um vídeo com imagens do corpo nas redes sociais e vídeo onde mostra o dedo do meio para o espelho e ao seu quarto escrevendo: eu sou eu no vídeo, vocês estão cegos? Seus seguidores duvidaram que o corpo fosse real, então Guilherme gravou um vídeo onde ri situação e diz: vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo tipo, mas não é. Isso, realmente eu matei ela, entendeu? Bom, eu tenho um livro também para pedir para o pessoal que está divulgando esse livro. É isso aí. Eu espero que vocês leiam algumas verdades. O vídeo também foi enviado para os membros de Games da Elite. Os responsáveis veio pelo grupo e enviaram o vídeo para as autoridades, e os responsáveis pediram que os membros não divulgassem. Após ferir Ingrid, Guilherme fugiu e seu irmão encontrou o corpo de Ingrid sobre a cama. Guilherme disse aos seus familiares
que queria se matar, mas seu irmão o convenceu de se entregar. Os policiais militares foram chamados por ocorrência de uma mulher esfaqueada. O óbito de Ingrid foi constatado pela equipe de resgate. Meia hora após o crime, Guilherme se entregou ao 87º Distrito Policial e ele admitiu que planejou o homicídio e disse ter escrito um livro de 52 páginas sobre o motivo do crime que levou anexado ao inquérito. Ele afirmou um depoimento à Polícia Civil ter a insanidade mental completamente apta e que Ingrid porque quis. Guilherme foi indiciado pelo promotor Fernando César Bolk por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel. O livro se chamava Meu Dicionário, onde Guilherme diz ser um soldado combatendo o cristianismo e matou Ingrid por ter entrado em seu caminho. Também diz ter ressentimento do pai por tê-lo abandonado. Chama sua família de hipócrita e dizia estar vivendo uma vida dupla. No mesmo dia, a professora Laura Aronowitz alega ter recebido às 11 horas da noite o e-mail do autor do crime, alguém se passando por ele, onde explica o ódio pelas mulheres e se declarou um usuário de chance. Também diz ter planejado o assassinato por 2 semanas. Um dia depois foi ameaçada de morte por uma ligação anônima, mas o promotor de justiça Fernando César Bolk se manifestou dizendo que o garoto não poderia ter sido o autor da mensagem da ameaça, pois ele já se encontrava detido na delegacia, sem o seu celular. O e-mail usado também é falso e não rastreável, e uma postagem já apagada de Edchan Imagem Board que hospedava do Bolachan afirmavam ter ajudado Guilherme no planejamento e divulgação do assassinato. O fórum havia sido fechado em 2019 após a Operação Illuminati, que prendeu 5 moderadores. Outro grupo que teria ajudado Guilherme seria o Crazy Chan, grupo de WhatsApp criado em 2016, envolvido por diversos crimes, incluindo misoginia e pedofilia. Guilherme, porém, nega ter qualquer envolvimento com Imagem Board. Apesar disso, declarou Anders Breivik. Guilherme foi preso preventivamente, transferido para centro de detenção provisória Paulo Gilberto de Araújo, no bairro Belém da Zona Leste. O Ministério Público denunciou Guilherme no dia 25 e quebrou o sigilo do seu celular e pediu que fosse realizado um exame de insanidade. Inicialmente, a denúncia foi por feminicídio, mas foi descartada pelo promotor. A defesa alegou o réu inimputável, mas o exame declarou que o Guilherme não possuía doenças mentais. A defesa então realizou o exame por psiquiátrico para particular, alegando que o laudo possuía poucas folhas. No novo laudo concluiu que Guilherme tem transtorno delirante persistente e o traço de personalidade antissocial. No dia 2 de março, o Ministério Público pediu a reconstrução na cena do crime. Guilherme foi a júri popular presidido pela juíza Michele Porto de Medeiros Cunha Carreiro. Originalmente, o julgamento seria no dia 3 de março de 2022, mas foi adiado para 9 de maio a pedido da defesa pela anexação do documento que não haviam sido analisados pelo Ministério Público. Sua defesa é realizada pelos advogados de João Marcos Alves Batista, William Vinícius Sartório e Fernanda Magnus. Ela alega que o réu tenha problemas mentais, o que tornaria semi-imputável e evitaria sua prisão. A tese, porém, foi contestada pelo advogado Fernando César Bolk. O Ministério Público, que se baseia no laudo oficial feito pelo perito da Justiça,
No dia 8 de maio, o júri Fórum Criminal da Barra Funda condenou Guilherme a 14 anos de prisão sem direito a recorrer em liberdade. E durante a sua prisão, ele deve receber o acompanhamento psiquiátrico. Após o assassinato, o grupo de FBI Sport postou uma mensagem de luto no story do Instagram, dizendo: "Ela era uma pessoa extraordinária, quem vamos lembrar todo dia. O que o sol nascer, todo dia a luz do sol tocar no nosso corpo. Toda vez olhamos para o sol e vamos lembrar dela." A Game Elite publicou nota dizendo que não compactua com qualquer criminoso de nenhum modo e jamais irá compactuar ou fazer apologia ao mesmo. Sua família e amigos prestaram homenagem. O pai de Ingrid publicou uma carta aberta onde chamou o crime de premeditado e prestou solidariedade à família de Guilherme. A família de Guilherme se desculpou com um rápido telefonema para a família de Ingrid. No dia 24, a mãe de Guilherme deu entrevista para a TV Record, dizendo não reconhecer o próprio filho. No dia 26, suas fãs homenagearam o Call of Duty Mobile se ajoelhando na frente da igreja dentro do jogo. O assassinato foi comemorado em grupos de WhatsApp, fórum como Dogolachan. O fato teve repercussão internacional. Bom, esse foi o caso chocante. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal. E quero que vocês saibam que o programa Caso Chocante vai ter um quadro no canal chamado Inteligência Artificial, com as falas de Gil Gomes. Umas histórias que são contadas pelo finado jornalista Gil Gomes. Eu já contei 2 histórias que já foram inseridas já no meu canal, que em breve pode ser disponibilizado. Mas agora, quem sabe, posso até contar o caso da Sol através da história de Gil Gomes. O que você achou? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo programa Caso Chocante. Até.